Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E nesta oportunidade eu quero falar aos irmãos segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5, para mudar o mundo, que diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre nós e todos quantos participam nesta hora, Senhor. Sê com a tua igreja, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Este é um versículo muito atual, né, irmãos? Ele fala de um tempo temido pelo apóstolo Paulo, onde as pessoas preferirão dar ouvidos às fábulas e outras histórias e fugirão da verdade. E infelizmente esse tempo chegou. E nesse texto nós vemos dois aspectos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas é a diferença. Paulo diz que nós devemos ser diferentes, não esquisitos. A expressão tu, porém, aparece 3 vezes nessa carta. A primeira delas está no capítulo 3, verso 10. E lá o apóstolo diz: apesar dos males e corrupção do mundo, você, se referindo a Timóteo, né, tem seguido o meu exemplo, ou o meu ensino. Depois, o verso 14 do capítulo 3, apesar dos diversos ensinos errados do mundo, você deve permanecer firme nas Escrituras. E agora, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 5, ele fala de um tempo em que as pessoas estarão descompromissadas e descuidadas. E ele então alerta a Timóteo para que faça, né, o que é certo até o fim. A real diferença na vida de um crente deve ser a diferença que Jesus traz em sua vida, transbordando 24 horas por dia. Veja que o nosso modelo de vida é Cristo em todas as circunstâncias. Certa vez, uma amiga nossa reclamando de sua filha que tinha aprontado algo, né, e falaram que ela deveria seguir o exemplo de Maria ao criar Jesus. E esta pessoa desabafou: é porque o filho de Maria era Jesus, porque se fosse a fulana, aí eu queria ver. No mundo de trevas, somos convocados a sermos luz, mas afinal, que diferença é essa? E eu quero aqui então citar 3 coisas para o nosso entendimento. A primeira delas é amar a todos, indistintamente, intensamente. O amor cobre os pecados e nos faz perdoar, nos faz suportar barreiras e ultrapassar limites. O ministério de Jesus e o da igreja é baseado no amor, não é? E também, em segundo lugar, é fazer o que é certo o tempo todo. Ninguém precisa que diga que eu estou certo ou errado, ou ainda que seja legal, moral, não é? E como diz a expressão, e engorda. Se não for conforme a vontade de Deus, não vale a pena. Por outro lado, não somos crentes somente aos domingos, mas somos fiéis a Deus todos os dias. E em terceiro, saber que estamos no mundo, mas não somos dele. Saber que a nossa posição aqui nos leva mais adiante. Nós somos e fomos criados para a eternidade. Timóteo precisava fazer a diferença. Essa era a recomendação de Paulo a ele. Nós também temos que fazer a diferença. Sermos diferentes, não esquisitos. Temos que amar a todos, temos que fazer o que é certo
e temos que saber que estamos no mundo. E, portanto, nós temos que assumir um compromisso em falar a verdade, em viver a verdade. Sermos diferentes na nossa conduta e na nossa prática. Não sermos levados, pela corrente de doutrinas, como a própria palavra nos diz, mas sermos sempre fiéis e firmes nos caminhos do Senhor. E o segundo aspecto aqui que Paulo traz a Timóteo é com relação à referência, Costuma-se dizer, quando a pessoa está pedindo, um emprego, costuma-se pedir quais são as suas referências, Ou seja, aquilo que credencia você para o exercício daquela atividade. Aqui há uma série de recomendações claras, Não só as recomendações que estarão no papel, mas as referências que na verdade são as nossas práticas. Primeiro ele diz, ser sóbrio em tudo, foco e sem distração, atenção em tudo que fizer para Deus e com Deus. Então, sede sóbrio. Depois ele diz, sofre as aflições. É difícil compreender a profundidade desse ensino, mas para nós nos dias de hoje, Mas para uma igreja que fazia toda a diferença, sofrer aflições fazia parte do dia a dia de cada crente daquela época, Ninguém treina para a guerra esperando não lutar. Ninguém que está na liderança cristã nunca irá sofrer, Quer no coração, quer no corpo. Ninguém sofrerá além dos seus limites. Peça a Deus pés mais fortes e sapatos mais resistentes para continuar o caminho estreito. Ninguém nunca disse que seria fácil. A eternidade é simples e fácil de ser alcançada, mas até chegarmos lá, teremos aflições. Aí Paulo também diz, faze a obra de um evangelista. Alguém disse, já disse que a igreja não é um clube de iates, mas é uma frota de barcos de pesca. A pesca é o nosso negócio e não outro. Instituído por Cristo, que deve nos fazer lembrar que a mensagem que um dia ouvimos, devemos repeti-la e contá-la para o maior número possível de pessoas. Pense que quando estamos anunciando a salvação diante de uma pessoa com a qual falamos, ela está entre o céu e o inferno, a salvação e a perdição eterna. Por isso, nós devemos ser bem claros, bem urgentes e diretos na nossa forma de falar, na nossa forma de proclamar o amor de Deus. Precisamos de mais evangelistas hoje. Pessoas que falem com a própria vida de forma mais clara e direta. E aí diz Paulo, cumpre totalmente o teu ministério. Há uma expressão que nos diz, nadou e depois morreu na praia. Entendo que é o nosso dever terminar o que foi começado. Os campos estão brancos, não é uma recomendação, é uma constatação. O que estamos esperando? É preciso começar, continuar e terminar. E eu quero concluir essa minha palavra dizendo, o que é preciso para mudar o mundo? É preciso apenas um crente e uma Bíblia. O crente totalmente disposto a ouvir, entender e obedecer à vontade de Deus, fazer o que for preciso. A Bíblia, porque é o nosso guia, nossa bússola, nossa espada. Nela encontramos a fonte. Ela fala do nosso Senhor e do maravilhoso plano de Deus para salvar o homem. E nela temos mais a respeito da fé. Por isso que esse versículo é tão atual para os nossos dias de hoje. Não é? Nunca foi tão necessário
sermos diferentes e sermos referências para que as pessoas encontrem o caminho da verdade. Porque há muitos estão dizendo ser de Deus, pertencer ao caminho, mas não falam com as suas vidas, não é? O seu testemunho não condiz com aquilo que falam. É preciso que nós tenhamos esta recomendação de Paulo para as nossas vidas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Sobriedade, né, irmãos? Em todas as coisas. Devemos suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista e cumprir cabalmente todo o ministério do qual Deus confiou em suas mãos. Que Ele mesmo abençoe e nos guarde. Amém. Deus seja louvado.